Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live da Agência Sindical. Me avisa a Gisele, que fica no painel de comando aqui remoto. E todo dia às 16 horas a gente tem feito lives aqui na agência em que abordamos sempre o mundo do trabalho. O mundo do trabalho não é só o trabalhador que acorda cedo e vai para a fábrica trabalhar, o bancário, o comerciário, não são as CIPAs apenas, as entidades de classe, os sindicatos, federações, confederações centrais. Também há órgãos do Estado que têm uma ligação efetiva e um papel importante a cumprir junto ao mundo do trabalho. Infelizmente, não temos mais o Ministério do Trabalho, porque no primeiro dia de governo, o ilustre Jair Messias Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Revolução de 30. Vocês terem uma ideia, e isso desaparelhou muito o movimento sindical, de fazer mesas redondas, de pedir o apoio dos auditores, de buscar conciliação na mesa, de negociações, que é uma tradição do sindicalismo brasileiro. Mas hoje nós vamos falar de outro ministério, que é o Ministério Público, e o Ministério Público do Trabalho. Eu tenho a alegria de receber aqui na live o Procurador do Trabalho, doutor Ronaldo Lima dos Santos, que é o coordenador, é o responsável pela Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, CONALES. A CONALES é muito respeitada no movimento sindical pela sua seriedade e pela sua qualidade técnica, quando faz os debates, faz as abordagens dos temas. E ele coordena um grupo de trabalho específico sobre a Covid-19 no MTP. Então, Ronaldo, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Acho que tivemos uma interrupção aí no... Tudo bem com o senhor, doutor Ronaldo? Vocês estão usando a internet? São as intercorrências da vida real. O doutor Ronaldo está fazendo a reconexão aí. Sim, desculpe-me. Podemos começar? Podemos. Peço desculpas. Perdemos a conexão, mas coisas do mundo moderno. Como... Exato. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem, amigo João Franzinho, aos colegas que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com a agência sindical. O diálogo ele é importante para enfrentarmos aqui os desafios da pandemia de Covid-19, assola o mundo e nosso país e também o mundo sindical. Perfeito. Doutor Ronaldo, o que é o Ministério Público do Trabalho? Ele é um órgão do Judiciário ou ele é um órgão administrativo do Estado? Isso é uma boa pergunta, João. O Ministério Público do Trabalho ele é um órgão do Estado, da esfera federal, mas ele não compõe nenhum dos outros três poderes. Então, nós temos aí o Poder Executivo, é responsável por administrar o país, e tem as esferas federal, estadual e municipal. Temos o Poder Legislativo, nosso Congresso, nossas assembleias estaduais, nossas câmaras municipais, que é o poder predominantemente carregado de formular as leis. E temos o Poder Judiciário, composto na esfera trabalhista por um judiciário especializado, que é a Justiça do Trabalho. Sim. O Ministério Público ele não se confunde com nenhum dos três outros poderes. Ele não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário e nem do Poder Legislativo. Alguns consideram o Ministério Público, inclusive, um quarto poder. É um órgão independente, com autonomia orçamentária, com autonomia financeira, com autonomia dos seus membros. E qual é a função do Ministério Público do Trabalho? Eu faço um paralelo, João, com o Ministério Público Estadual na área criminal. Eu costumo dizer que o Procurador do Trabalho, que é membro do Ministério Público do Trabalho, é um promotor de justiça especializado em irregularidades na área trabalhista. Entendi. Então, quando há um assédio moral coletivo, um trabalho escravo, uma violação à liberdade sindical e outros temas aí que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa, o Ministério Público do Trabalho tem como missão, mediante provocação, denúncia, apurar as responsabilidades e tentar regularizar as situações. Sim. Agora, o Ministério ele não tem o poder de baixar de sentença, de proferir sentença, como o Judiciário. Não. E multa, estipular multa, ele pode?
Então, vamos lá. Eu uso até uma metáfora. O Ministério Público nasceu da costela da magistratura, assim como Eva saiu da costela de Adão, segundo a Bíblia. Sim. Havia um período, pasme, na história, em que os juízes, chamados juízes do rei, ainda na época moderna, antes da Revolução Francesa, esses juízes tinham o papel de julgar e de acusar. O Ministério Público, na verdade, nasceu da costela da magistratura. A parte da acusação ela ficou com os membros do Ministério Público. Então, nós dizemos que o Ministério Público tem atividade persecutória. Quando ocorre um crime, é o Ministério Público Estadual, os promotores criminais vão fazer a acusação. Quando tem uma irregularidade trabalhista que não conseguimos resolver na esfera administrativa, ingressamos com ação no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem o poder de julgar, de dar uma sentença. O Ministério Público, se não resolver na esfera administrativa, mediante um acordo, tem o poder de ingressar com ação coletiva, ação civil pública ou qualquer outro instrumento processual para tutelar esses direitos. Então, o Ministério Público não aplica a sentença, mas nós podemos fazer acordos na seara administrativa. Quando você fala de multa, é uma pergunta muito interessante, né? Mas o Ministério Público aplica multa? Não. Quem tem o poder de aplicar multa é o fiscal do trabalho, o auditor fiscal do trabalho. Quem tem o poder de julgar é o juiz do trabalho. O ministro, mas Ronaldo, eu ouvi dizer que o Ministério Público do Trabalho aplica multa. O que nós temos são acordos que muitas vezes uma empresa que faz uma irregularidade quer regularizar a sua situação na esfera administrativa, sem se recorrer ao judiciário, ela firma um acordo com o Ministério Público. Esse acordo é chamado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. E ali a gente... O famoso TAC. É o famoso TAC, né? Quem vai ao Ministério Público e já está acostumado com o Ministério Público já chega falando em siglas, né, João? Eu costumo falar. Quem é da casa já fala, ó, eu vou no MPT, Ministério Público do Trabalho, né? Porque tem audiência no IC, que é o Inquérito Civil, e vou tentar firmar um TAC, né? Que é um termo de compromisso. Então, TAC, o que tem, João? Não o Ministério Público não atua, não aplica multa, mas o Ministério Público, em comum acordo com a parte contrária, que vai regularizar a sua conduta, prevê ali uma multa para caso de descumprimento. Então, é a cláusula penal. Posso só dar um exemplo para ficar mais didático? Por exemplo, digamos que a empresa está contratando uma falsa cooperativa. Eu já firmei muitos termos nesse sentido. A empresa denunciada perante o Ministério Público, há um inquérito, uma investigação, e se o membro do Ministério Público forma a sua convicção pela irregularidade, realmente é uma falsa cooperativa, realmente essa terceirização é ilegal, propõe à empresa firmar um termo de compromisso. Como que seria? Uma cláusula, por exemplo, uma obrigação de não fazer, abster-se de contratar trabalhadores sob o falso manto de cooperados quando presentes os requisitos da relação de emprego. E aí se prevê o quê? Uma indenização para o caso de descumprimento, uma astreintes, com a multa diária. Caso a empresa descumpra, deverá pagar por cada trabalhador prejudicado R$2.000, R$6.000, aí conforme for o dano, que vai ser revertido ao FAT ou para uma instituição que atua na seara do direito do trabalho, em condições de trabalho, meio ambiente de trabalho. Já revertemos multas para o INSS, hospitais, Fundacentro e outras entidades aí que estão atuando no mundo do trabalho. Interessante. Olha, eu estou só pelo começo aqui da nossa live, eu já vi que nós vamos precisar fazer mais uns 35 para explicar e conversar mais sobre o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho e dessas questões, como é que funcionam as instâncias, desses TAC. Só sobre TAC, termo de ajustamento de conduta, se não me engano, que é assim a sigla, já daria aqui uma live de meia hora tranquilamente. Porque é interessante, porque quando você faz um termo de ajustamento de conduta, é o Ministério Público que propõe, quero crer, e aí as partes se compõem e ali se segue aquilo que foi combinado, porque o bom da vida é combinar o que vai fazer e fazer o que foi combinado, não é? Sim. Doutor Ronaldo, o senhor também é professor de Direito da USP aqui no Lago São Francisco, é isso? Sim, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP, a nossa querida Lago São Francisco, a velha academia, no Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Que bacana, muito bom. É uma melhor das escolas que nós temos de Direito no Brasil, talvez a mais tradicional. O Carlos Castro Alves estudou ali, tem uma ideia. Sim. O professor Napoleão Mendes de Almeida, que fazia as questões vernáculas no Estadão, ele me disse que quando ele estudou lá,
a prova oral era em latim e grego, hein? Imagina que tinha que responder em grego, não é mole, não. Então, você vê como é que é uma escola qualificada, né? E logo Napoleão, né? Que ele não brinca com a língua portuguesa, não, né? Ah, Ele, não. esses neologismos, essas novas palavras que a gente usa, ele é um pouquinho reticente, né? Ele Ele era entende ortodoxo, né? Ortodoxo. isso. Eu li Essa é muito professor demais, Napoleão. era impressionante. Doutor Ronaldo, CONALES, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Eu quero crer que seja uma abrangência muito ampla, mas dê a linha gerais do que é a CONALES, por favor. Vamos entender o que é a CONALES. O Ministério Público do Trabalho, João, é um órgão federal. Então, nós estamos aqui no país que é um continente, concorda? Nós temos aqui vários estados, né? Mais de 220 milhões de habitantes. Então, o que o Ministério Público tem para uniformizar a sua ação e articular as suas estratégias em âmbito nacional? O Ministério Público tem algumas coordenadorias que a gente chama de coordenadorias temáticas, separadas por temas. Então, nós temos, por exemplo, que tem coordenadores e coordenadoras nacionais que vão articular a ação do Ministério Público em âmbito nacional num determinado setor social ou num determinado tema do mundo do trabalho. Por exemplo, nós temos as seguintes coordenadorias, e eu peço permissão só para elencar para o pessoal entender direitinho. A Cor de Infância, que é a nossa Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Tem lá uma coordenadora, Ana Maria Vila Real, e a vice, a Luciana Coutinho. A CONAET, que é a Coordenadoria de Combate e Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. A Cor de Igualdade, que atua na promoção da igualdade de oportunidades no trabalho e eliminação da discriminação. A CONAFRET, que quase não tem serviço no Brasil, né? Porque a Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, né? A gente não tem aqui falsa cooperativa, pejotização, falso sócio, né? Daí por diante. É uma brincadeirinha, né? É muito intenso. A CONAP, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade na Administração Pública. A CODEMAT, que é a nossa coordenadoria que está muito atuante nesse momento, todas estão, mas é a coordenadoria agora mais intensa, porque é a nossa Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, que lida agora com as questões de saúde, inclusive Covid-19. A CONATPA, que é a Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário, e a CONALES, que é a nossa coordenadoria, da qual eu sou coordenador, de promoção da liberdade sindical. Então, a CONALES é um ente, né? Um órgão aqui do Ministério Público do Trabalho que tem como função articular as medidas de promoção da liberdade sindical no âmbito nacional. Eu sou o coordenador nacional e nós temos também o vice-coordenador, o colega Jefferson Luiz Maciel Rodrigues. Perfeito, perfeito. Interessante essas coordenadorias que mostram que o órgão tem uma estrutura, tem uma organicidade, né? Isso é importante para o Estado e para a sociedade. Exatamente. Nós temos já aqui alguns comentários. Erazi Suti, grande trabalho, Ronaldo. Luiz Henrique Pereira da Silva. Boa tarde, Franzinho. Um abraço ao doutor Ronaldo, presidente do Sindiotés do Maranhão. Sou Rocha, membro do sindicato chamado de APROFEM, ligado à educação paulista. Acredito que sem vacina não pode haver abertura de escola. Qual a opinião do doutor Ronaldo? Depois ele fala. A Regina Martiniano nos também cumprimenta. O Cabeça, que é vice-presidente dos metalúrgicos, quer saber se o doutor Ronaldo concorda com a negociação individual e a outra atividade do STF que elimina as convenções coletivas de trabalho. E aí temos outras, vê que tem demanda nessa área, né? Agora, doutor, eu falei com o Álvaro Egea, a gente fez o Álvaro Egea do Sindicato da História de Guarulhos e da CSB, secretário-geral, e ele me disse que as fraudes aumentaram durante a pandemia, né? Fraude, por exemplo, o empregador pega a MP 936, reduz o salário e reduz a jornada, mas na prática não reduz a jornada. Então, ele está fraudando. O trabalhador, ele procura o sindicato para chegar no ministério ou ele vai direto ao Ministério Público? Qual que é o caminho melhor ante uma fraude?
Então, João, realmente nós temos visto a 936, só para deixar o público mais ciente dessa questão, é uma medida provisória do governo, né, que foi articulada no Congresso pelos congressistas, né, que prevê, como medida de empregabilidade de renda, ou a suspensão do contrato de trabalho, com garantia de salários durante 3 meses ali de suspensão, né? Ou a redução de jornada e correspondentes salários, também com certo complemento desses salários, né? Durante esse período, com garantia de emprego pelo mesmo período que houve a suspensão ou a redução. Né? Então, o que ocorre? A gente tem visto boas aplicações da MP 936, porque é uma MP que também ajuda na questão do emprego e da renda e na sustentabilidade das empresas. Mas, infelizmente, nós temos notado algumas condutas fraudulentas de alguns empregadores, que realmente se abeberam da MP 936, porém, em vez de reduzir a jornada do trabalhador, coloca o trabalhador na ética, na aplicação da 936 e não reduz o salário, ou não reduz a jornada. Esse trabalhador continua trabalhando, embora ele só pudesse trabalhar por aplicação da 936 com a jornada reduzida. Ele continua com a jornada normal. Isso é uma fraude. Ou o empregador que prevê a suspensão do contrato por 2 meses durante a 936, mas fala para o empregado voltar a trabalhar nesse período. Então, na verdade, olha que interessante. O trabalhador se abebera o quê? De um valor que o governo paga para substituir o salário desse empregado e aumentar aí uma espécie de mais-valia. Então, nós temos visto muitas dessas fraudes, muitas denúncias estão chegando individualmente pelos trabalhadores ou coletividade de trabalhadores ao Ministério Público, mas as próprias entidades sindicais também estão fazendo essas denúncias. Perfeito, perfeito. Eu tenho aqui em mãos uma nota técnica. Na verdade, eu só reproduzi aqui. Eu vou ler rapidamente aqui. O Ministério Público do Trabalho, coordenadoria que é a Conales, é uma nota técnica conjunta 0622 sobre o diálogo social, negociação coletiva e adoção de medidas de proteção ao emprego e ocupação diante da pandemia da doença infecciosa Covid-19, né? Aí faz aqui o preâmbulo e vem na conclusão, né? Em razão das fundamentações fático-jurídicas acima expostas, o Ministério Público do Trabalho, por meio da Conales, reforça a imperiosa necessidade de observância dos pressupostos acima indicados, que está lá no texto, para se garantir um amplo diálogo social e, por consequência, efetiva justiça social no que se refere às medidas emergenciais a serem adotadas na relação de trabalho em razão da pandemia. O que é esse protocolo e qual a sua efetividade, né? E quando se faz um protocolo, é claro que ele é como se fosse uma norma técnica, ele tem lá as condições estipuladas. O que de fundamental foi estipulado nesse protocolo, doutor Ronaldo? A pandemia, ela é equiparada a um estado de guerra, né? Ela traz coisas muito novas, principalmente o professor Miguel Nicoleles, que é do Consórcio Nordeste, ele dando uma palestra para o nosso grupo de trabalho Covid-19, ele disse o seguinte, olha, para entender e enfrentar uma pandemia, temos que atuar como se fosse um estado de guerra. E o Brasil não tem esse histórico de um estado de guerra como tiveram alguns países da Europa. Inclusive, os italianos diziam que essa situação atual da Covid-19 na Itália só se equiparava à Segunda Guerra Mundial, em termos de tragédia e de mobilização da sociedade. Então, nós tivemos que aprender muita coisa em pouco tempo e ainda estamos aprendendo, né? A própria dinâmica da pandemia é nova, os protocolos de tratamento ainda são controvertidos, a dimensão da pandemia, ou, por exemplo, nós estamos vendo a primeira onda ainda da pandemia em Minas, no Mato Grosso, em Goiás, enquanto aqui nós já estamos chegando numa segunda onda, né? Em alguns outros estados. Então, nós tivemos muitas dificuldades para enfrentar esses desafios. Por isso que foi criado também o chamado Grupo de Trabalho Nacional Covid-19 do Ministério Público do Trabalho. No dia 17 de março, o Procurador-Geral Alberto Bastos Balazeiro
criou esse grupo. Eu posso falar com toda a franqueza, João. Talvez seja um dos grupos, ou é uma espécie de comitê de crise, né, para gerenciar nossas ações internacionais. Talvez seja o grupo de trabalho mais efetivo entre os ramos do Ministério Público nesse momento, em face dos efeitos da pandemia nas relações de trabalho. Dentro desse grupo, nós temos um eixo que é de articulação. A gente dialoga com governos, com estados, governos estaduais, federais, municipais, secretarias de saúde. Temos um eixo de mediação, onde dialogamos com os atores sociais, sindicatos, patronais e profissionais, e um eixo de judicialização. Quando alguma questão a gente não consegue resolver, vai ao judiciário. Vai judicializar essa questão. E temos também o lançamento de documentos, materiais. Um deles são notas técnicas. A nota técnica número 6 da CONALES veio para tentar auxiliar, traçar diretrizes a partir de nossos estudos e do diálogo com as próprias entidades sindicais. Isso é bom frisar. A nota 6, ela teve até ciência de algumas centrais antes para a gente fazer algo que auxiliasse. Qual era a ideia? Traçar diretrizes para a atuação sindical. Como? Olha, se nós estamos diante de uma pandemia, o melhor seria o quê? Um diálogo tripartite. Talvez seria, João, até um momento histórico para nós termos feito um pacto social. Então, preconizamos o diálogo tripartite, preconizamos também ali a ultratividade das normas coletivas para aquelas entidades que estivessem em dificuldade de fazer eleições sindicais. Preconizamos também, antes até da portaria do Ministério da Economia, que agora dispõe sobre eleições sindicais virtuais, nós já traçamos diretrizes para os sindicatos fazerem as eleições sindicais virtuais, tendo em vista as medidas de isolamento social que dificultam as eleições ou as assembleias presenciais. E nós temos aí mandatos vencendo, nós temos questões sindicais que têm que ser deliberadas em assembleias. Então, preconizamos, e isso foi de muito incentivo às entidades sindicais, e algo muito interessante também, na nota técnica número 6 da CONALES, nós previmos ali medidas que devem ser adotadas antes de qualquer dispensa em massa. O que nós estamos verificando, João? Nós estamos verificando agora um bull de dispensa em massa. Então, mas antes de a dispensa em massa é a medida mais drástica em direito do trabalho para a classe trabalhadora. Então, nós preconizamos o quê? Que antes de ocorrer isso, que os sindicatos negociem com os empregadores e os empregadores se disponham a negociar com os sindicatos medidas antecipatórias dessa medida drástica. Banco de horas, flexibilização de jornada, licença remunerada, adoção da licença da 936 e daí por diante, para só então negociar, se for o caso, em última instância, uma dispensa coletiva. Mas eu agradeço muito por você ter mencionado a nota técnica número 6, e eu espero que ela tenha colaborado realmente para os sindicatos se orientarem nesse período de pandemia. Perfeito, perfeito. Agora, doutor Ronaldo, o senhor falou do sindicato e da ação sindical. É claro que nós estamos numa conjuntura, que já vem de alguns anos, de graves ataques ao sindicalismo, porque para a classe dominante brasileira, nada organizado que não seja a seu serviço interessa. Então, há um desmonte que é histórico, né? E é cíclico, né? Vai e vem, vai e vem. Os sindicatos sofreram graves ataques nas suas finanças e vai por aí, todo mundo já sabe. Agora, eu vi que a nota, vocês valorizam muito o diálogo social tripartite. Bom, eu sei que uma empresa na minha base, um supermercado, sei lá, está querendo demitir, tem um boato ali no bairro que vai demitir, chega no sindicato, e o sindicato quer evitar as demissões, porque o sindicato, sua primeira preocupação é manter o emprego. E o sindicato precisa entrar em contato com esse empregador e para evitar demissões, ou para que elas sejam menos traumáticas possíveis, reduzir aquilo que, em vez de cortar 20, corta 10, em vez de cortar 100, corta, sei lá, 40, etc. Bom, mas o empregador ele não quis conversar com o sindicato. Aí o sindicato ele pode procurar o Ministério Público, o Ministério Público sai a campo para ajudar? Digo mais, o sindicato deve procurar o Ministério Público. Inclusive, na CONALES e no GT Covid-19, nosso grupo de trabalho nacional, nós temos o eixo no GT Ministério Público Mediador, então nós estamos disponíveis para fazer mediações. E também na CONALES nós temos um projeto, João, para desenvolver aí nos próximos
um ano e meio, dois, que é o projeto Ministério Público Mediador. Então, nós estamos tendo acompanhamento de muitas categorias que estão negociando medidas de emprego e de renda e até medidas para evitar dispensa em massa. Vou citar um exemplo muito emblemático. Nós estamos acompanhando desde janeiro o Sindicato dos Aeronautas. Sabemos que o setor aéreo ele foi o primeiro setor a ser atacado, né? Depois hotéis e turismo também, um setor muito precário. Só para você ter uma ideia, João, para o público também verificar como as coisas estão, as empresas aéreas estão com 100% dos seus voos internacionais paralisados. Tá? 100%, só aqueles transportes de carga. E, para você ter uma ideia, a TAM, de 1.200 voos diários, passou a 60, só apenas a 60. A Gol, de 1.100 voos diários, só tem 50. A Passaredo não tem um voo diário. Então, nós estamos com um problema muito grande de emprego e renda. E os sindicatos têm procurado o Ministério Público para participar de mediações para tentar reverter ou fazer negociações que possam reduzir salário e jornada, para tentar conciliar a necessidade dos trabalhadores de manutenção de emprego e renda e das empresas de sustentabilidade. Então, o Ministério Público ele tem um projeto de mediação e está disponível para mediar, e somos muito procurados, viu, por mediação, para fazer a mediação nesses casos. Perfeito, perfeito. Doutor Ronaldo Lima dos Santos, coordenador, né, o responsável pela CONARES, Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho. Registro mais pessoas que nos acompanham: Elaine Borges, Sandra Favaretto, Renata Scarpini, Consolação Foregatti, que preside, inclusive, o Sindicato dos Nutricionistas, né? Os Metalúrgicos de Guarulhos, Carla Spinelli, Cíntia Ribas e outras pessoas. Alguns comentários aqui que depois eu vou acessar para passar aqui no correio da nossa transmissão. Tá? Thaís Ometo, por exemplo, aqui fala o Ilan, do MTP, posso aqui para dizer que o Ronaldo me representa. E aí faz outros elogios aí, tá? Seu fã-clube aí. Obrigado, Ilan. Se manifestando. Tá? Ricardo Santana, Aninha Morena, Sindiotéis do Maranhão e assim por diante. Doutor Ronaldo, quero no bom sentido, explorar aqui a sua experiência, seu conhecimento, para que a gente possa prestar um serviço a quem nos acompanha, né? E depois eu quero falar com vários dirigentes para que esse conteúdo eles disponibilizem também no site dos seus sindicatos, né? Porque a gente trabalha sempre com a ideia da comunicação, que ela é um ciclo, antes, durante e depois, né? Para que o depois obtenha resultados também. Nós já explicamos aqui, nós não, o entrevistado, né, já explicou o que é o MTP. Nós, uma construção conjunta. Importante órgão do Estado brasileiro e para a sociedade brasileira, né? Falou também da pandemia, valorizou essa ação de sindicato MTP, tripartite, chamado Diálogo Social, que está na nota. Agora, tá bom, eu estou trabalhando numa empresa então a cooperativa, um gato aí na parada. Eu preciso... Copergato, é a expressão que me faltava. O Ministério Público ele tem uma ouvidoria, ele tem um 0800, ele tem um número que nem tão SAMU, lá, um número curto de três logaritmos. Ele tem... Como é que... A denúncia anônima, isso é a pergunta que... Eu não vou denunciar, e meu patrão ficar sabendo, e o cara da cooperativa ficar sabendo. Há privacidade na denúncia? Sim, nós temos vários canais de denúncia, nós temos um canal da ouvidoria do Ministério Público, preciso agora, me deu um branco no número, mas vou tentar lembrar. Peço desculpas lá, né? Mas as denúncias podem ser formuladas tanto pelos telefones das regionais, nós temos procuradorias regionais do trabalho em todas as regionais, em todos os estados, quer dizer, e temos também procuradorias do trabalho em municípios, que foi um processo de interiorização que passou no Ministério Público desde 2001. Por exemplo, em São Paulo, que é a minha região, nós temos em Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santos, Osasco, né, Mogi das Cruzes. Mas nós temos em várias situações, vários municípios do Brasil, no Rio, nós temos aí Cabo Frio e outros. Todas essas procuradorias, elas têm canais na internet e no telefone,
no site está tudo disponível de cada procuradoria, para as denúncias. Tá? Então, elas podem ser feitas tanto no âmbito das procuradorias regionais, no âmbito da ouvidoria, e hoje nós disponibilizamos também 2 e-mails para denúncias, um referente à Covid-19, qualquer caso envolvendo esse contexto da pandemia, seja proteção à saúde, tutela do emprego e da renda dos trabalhadores, que é o e-mail gtcovid19 @mpt.mp.br. Então, gtcovid19 @mpt.mp.br, e um mais relacionado às questões sindicais. Quando um sindicato quer negociar, denunciar uma dispensa coletiva ou qualquer outro problema que os dirigentes estejam tendo em face de uma empresa. É mp.conales@mpt.mp.br. Repetindo, mp.conales@mpt.mp.br. A denúncia ela pode ser feita de forma sigilosa, de forma anônima. Tá? Qual a diferença? Na forma sigilosa, a pessoa se identifica, mas pede o sigilo dos seus dados e muitas vezes até do conteúdo da denúncia para não haver a identificação. Há situações em que os trabalhadores... E isso é interessante, até essa pergunta, João, porque eu gosto de frisar. O Ministério Público ele tem a vantagem, se eu posso assim dizer, de tutelar os trabalhadores enquanto estão trabalhando. Nós sabemos que o trabalhador, quando vai à Justiça do Trabalho, na maior parte das vezes, vai reivindicar os seus direitos depois que acabou o vínculo de emprego. Porque se for durante, ele vai ser dispensado. Claro. No Ministério Público, geralmente, quem faz denúncia é o trabalhador que ainda está na empresa. Ele está sofrendo assédio moral, então ele precisa de uma denúncia sigilosa, ou ele está sofrendo ali o não pagamento de adicionais, seu meio ambiente de trabalho está degradado, nós temos situações de trabalho escravo. Então, as pessoas ainda estão na relação de emprego. Esse talvez seja uma coisa que nos faz crer muito na atuação do Ministério Público, porque se atua enquanto está a relação de emprego. Aí é muito interessante os canais de denúncia, tanto sigilosa como de denúncia anônima. Na sigilosa, a pessoa se identifica, mas pede o sigilo dos seus dados. Eu posso falar com toda certeza, nós temos um carinho muito grande e tenta salvaguardar com muito cuidado esses dados, para não haver identificação de quem fez a denúncia. E pode ser anônima também. Anônima é aquele trabalhador mais confiado, olha, não confio, não vou nem colocar meu nome. Mas o que importa para a gente são os fatos. A gente atua também. Tá? Então, a denúncia pode ser, inclusive, presencial. Olha, eu vou até uma sede do Ministério Público do Trabalho e fazer a denúncia ali pessoalmente. Perfeito, perfeito. Excelente a explanação do Dr. Ronaldo Lima dos Santos, que coordena da CONALES, a Coordenadoria Nacional de Promoção de Liberdade Sindical. Quero registrar mais participações. Wagner Pereira da Silva, Sindicato das Indústrias de Alimentação de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E a Carla Spinelli diz que ela é do Sindicato Comercial de Pirassununga e Porto Ferreira. Então, vê que nós estamos aqui, felizmente, no mapa, assim, atingindo vários pontos. Isso é muito bom e satisfatório. Agora, doutor, só para a gente finalizar, que nós já estamos aqui, o relógio já está assim, já pressionando a gente, né? Como dizia o Machado. Tão bom! A gente mata o tempo e ele nos enterra, né? Eu queria saber especificamente da questão da Covid, porque é assim. Desgraçadamente, o presidente da República contaminou uma parte da população, dizendo que era uma gripezinha. E muita gente, sobretudo as pessoas mais simples, se descuidaram e estão sofrendo o recorte por classe social. Mostra que aqui no centro onde eu me encontro é 6,5%. Quando eu vou para o extremo sul ou para o extremo norte de São Paulo, é 16%. Portanto, é 2,5 vezes, né? O que é muito, muito grave. Ou seja, a doença e o combate à doença tem relação direta com o grau de informação da pessoa. Muito bem. Mas isso é um comentário aqui que eu quis fazer para não deixar de situar que a responsabilidade política não tem se manifestado como deveria. Lá no ambiente de trabalho, o patrão afasta as máquinas, né? Ele tem muitos que fornecem máscara, gel, aquele medidor de temperatura, etc.
O nó no ambiente urbano e na Grande São Paulo é o transporte coletivo. Como o Ministério Público pode ajudar para que tenha mais segurança no metrô, tenha mais distanciamento no trem e que o ônibus não viaje tão lotado a ponto de parecer aquele transporte de gado de antigamente, que o gado de hoje em dia é transportado de forma diferente, tá? O Ministério Público ele pode atuar junto à empresa de transporte, ele pode, eu sou um passageiro, eu sou um usuário de trem e metrô, eu não aguento mais ficar no ponto lotado, está chuviscando, eu não tenho para onde ir, eu tenho que ficar na aglomeração, depois eu entro no ônibus, está lotado, tem gente em pé, eu chego no metrô, na estação onde eu faço conexão, a mesma coisa. Eu não quero que o Ministério Público do Trabalho tenha a solução mágica para todas as coisas, mas a gente precisa recorrer a alguém. Nesse caso, vocês podem nos ajudar? João, você colocou algo muito importante, né? Primeiro, logo no começo da nossa conversa, você falou da extinção do Ministério do Trabalho, que são os auditores fiscais, que estão ali atuando. Existe a fiscalização do trabalho, mas não existe mais aquela estrutura do Ministério do Trabalho, o capital ali, né, subordina o trabalho, né? O trabalho está ali agora dentro do Ministério da Economia, é o símbolo maior aí que nós temos dessa política governamental atual, né? A extinção de um símbolo do trabalho que existia há 80 anos, que era o Ministério do Trabalho, e a sua submissão agora como uma secretaria ao capital, que é o Ministério da Economia. E nós verificamos também, né, você falou algo interessante, realmente o Brasil ele é reconhecido no mundo hoje por ter uma política de Estado negacionista da pandemia. Isso nos é muito caro. Vou te dar um exemplo, João. Enquanto a pandemia estava na Europa e na China, nós tivemos quase 3 meses para se preparar para a pandemia, porque o primeiro caso no Brasil foi dia 26 de fevereiro, a primeira morte no dia 16 de março. Então, inclusive, 26 de fevereiro foi quarta-feira de cinzas. Então, nós estávamos numa política negacionista. Quando chegou aqui a pandemia, nós poderíamos ter fechado os aeroportos, os portos, ou feito testes para as pessoas não entrarem contaminadas. Então, nós fomos negando. Quando a pandemia chegou, nós não tínhamos máscaras, leitos de UTI, hospitais de campanha. Até hoje, nós não temos uma política efetiva. Não achava isso aqui, olha. Chegou a faltar álcool gel. Então, nós não temos até hoje uma política uniforme no território brasileiro de combate à pandemia. Numa guerra, você tem que ter informações e tem que ter ações, e ações coordenadas. E o que a gente está vendo? A gente está vendo a ausência de políticas públicas de todos os âmbitos. Claro, tem muitas experiências, muitos governos municipais, estaduais, até algumas experiências federais que estão aí fazendo guarida aí a tentativa de resguardar a população da pandemia. E aí você tocou num ponto, né? Vamos ser bem didáticos, o Ministério Público não pode fazer tudo, mas o Ministério Público do Trabalho hoje atua até em políticas públicas, porque onde falta Estado, nós como órgãos do Estado, a gente tem que adentrar. Por exemplo, essa questão do transporte coletivo, você fala, pô, Ronaldo, eu sei que o Ministério Público não faz tudo, não é nem uma relação de trabalho, mas eu me recordo, quando os trabalhadores vão para trabalho remoto, ficam mais isolados em casa, flexibilização de jornada, você diminui, né, a lotação do transporte público. E o que ocorreu em algumas cidades, inclusive como São Paulo? As empresas de ônibus diminuíram, porque diminuiu o número de passageiros, diminuíram o volume de ônibus. É um paradoxo. Então, o procurador-chefe aqui da região de São Paulo, João Eduardo Amorim, articulou com a prefeitura e com as empresas de ônibus que, não pode. Se você está diminuindo o fluxo de pessoas para não ter os ônibus lotados, você não pode diminuir o volume de ônibus, senão volta a lotar. Concorda? Isso. Então, outra coisa que nós também tentamos atuar perante alguns municípios era o transporte coletivo exclusivo para profissionais de saúde, ou vagões exclusivos para profissionais de saúde, porque nós chegamos nesse negacionismo, chegamos ao ponto de ver profissionais de saúde apanhando e sendo agredidos na rua ou em transportes coletivos.
Então, o Ministério Público tem atuado também, não só nessa parte, claro que é uma conversa aqui, pelo tempo não dá para a gente aprofundar mais, mas eu me disponho a voltar aí quando quiser, eu acho que o nosso papel é a informação, né, João? Sim, mas sim. A gente tem atuado em algumas questões que nem eram questões vinculadas às relações de emprego em si, mas questões de políticas públicas, como fornecimento de equipamentos, de construção de hospitais e daí por diante. Isso é importante, porque a ação tem que ser articulada. Não se enfrenta a pandemia só com uma ação, tem que ser uma ação articulada e global. Perfeito. Eu acho que a metáfora, né, a correlação que o senhor faz com a situação de guerra é a perfeita. Por quê? Uma guerra ela tem vanguarda e retaguarda, né? Tem flancos, né? Ela tem um setor de suprimento, tem um setor de informação, contra-informação, etc. Tudo isso compõe o ambiente de guerra, né? Tem que ter soldado, tem que ter munição, tem que ter equipamentos. Você não pode ir para a guerra desaparelhado, não sabe nem onde é o campo de batalha, se vai ser aviação, se vai ser infantaria, etc. Nós estamos assim, digamos, guerreando às cegas. Achei muito importante. Queria assumir um compromisso contigo, doutor, se eu estiver de acordo, daqui um mês a gente fazer uma live novamente para tratar da ação, reforçar a ação do Ministério do Trabalho, da Conales e fazer um balanço, tomara que já com a pandemia dominada e com a curva descendente da doença. E para ver também dos sindicatos o que nós conseguimos avançar nessa questão do diálogo social, que é até uma recomendação explícita da OIT. Pode ser? Podemos voltar daqui a um mês? Podemos, e eu até faço questão, João, porque eu quero desmistificar algumas coisas. Por mais que os sindicatos estejam enfraquecidos, a gente já está terminando, mas só para pontuar isso, desde a Lei 3467 de 2017, que é a chamada reforma trabalhista, os sindicatos, mesmo enfraquecidos financeiramente, claro, nós temos 16 mil sindicatos no Brasil, temos experiências boas, ruins, mas de uma forma geral, os sindicatos se superaram. Muitos sindicatos passaram a participar de comitês de crise nos governos estaduais e municipais, diálogo tripartite, a fazer reuniões, assembleias virtuais, acelerando aí o processo de comunicação com seus associados, membros da categoria. Os sindicatos passaram a atuar também em algo que não dá para falar agora, mas fica para essa próxima conversa, né, que é processo de reconversão industrial. Muitos sindicatos atuaram na negociação coletiva com empresas para que empresas pudessem produzir produtos que estavam faltando no mercado brasileiro e de proteção à saúde. E uma coisa que é bem interessante para terminar essa experiência, que eu quero deixar a experiência positiva das entidades sindicais. As entidades sindicais aumentaram suas pautas. Elas saíram daquele núcleo meramente empregado-empregador e passaram a atuar em políticas públicas, preocupando com o emprego dos mais novos, com o desemprego, políticas de emprego, rendas e até sustentabilidade das empresas. Então, tem muitas experiências positivas. Se nós tivermos uma outra oportunidade, gostaria de colocar um testemunho também de como o sindicalismo brasileiro, apesar de todas as deficiências, também evoluiu nesse período. Perfeito. Doutor Ronaldo, muitíssimo obrigado. Parabéns ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, à Conales. Eu conheço, eu já atuei há muitos anos junto à Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Eu vi e testemunhei a dedicação. Primeiro, o preparo técnico extraordinário que têm os procuradores. Segundo, a seriedade e o comprometimento que eles têm com o interesse público. E nós trabalhamos aqui também para um sindicato que tem servidores da saúde na base e esse pessoal merece uma medalha no peito de condecoração pelo trabalho valente e arriscado que vem fazendo e sem reconhecimento do poder público. Então, obrigado, doutor Ronaldo, e nós nos encontraremos em breve aqui numa nova live. Pode ser? Pode ser, João. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado a toda a equipe da agência sindical, o Ministério Público como um todo e a Conales particularmente, estão à disposição para o diálogo social e para que nós podemos nos fortalecer nesse momento. O sindicalismo faz parte de todos os movimentos sociais. Nós queremos fortalecer todos os movimentos sociais, porque é assim que se constrói uma sociedade mais justa e igualitária.
Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos e a todas e até amanhã com o Chicão dos Eletricitários.